Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Essa videoaula foi produzida especialmente para você, aluno ou aluna dedicado e que quer aprender matemática de uma forma simples e de uma forma prática. Nessa videoaula eu mostro o tema proposto aí no PET de uma forma bem simples e ilustrada para que você entenda de fato o tema que é proposto. Não copie somente as respostas, mas entenda como que é feita a atividade, depois possa fazer outras nas provas dos vestibulares e do Enem, certo? E na parte de matemática, da página 10 da apostila do PET avaliativo, eu trago para você mais uma videoaula que contempla os eixos temáticos números, contagens e análise de dados, funções elementares e modelagem, geometria de medidas, temas números, funções, trigonometria no triângulo retângulo, e os tópicos são potências de 10 e ordem de grandeza, função do primeiro grau, progressão aritmética, função do segundo grau, progressão geométrica, função exponencial e plano cartesiano. Veja quantas propriedades dá para a gente assimilar nessa videoaula. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda você que está aí atento, estudando em 2020 para não perder tempo, não é mesmo, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? Isso, eu vou trazer para você a correção do PET final avaliativo, você é aluno do primeiro ano do ensino médio. A primeira questão diz o seguinte, leia o texto abaixo. O primeiro levantamento da safra de grãos 2019-2020, divulgado nesta quinta-feira 10 pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, aponta que a produção brasileira está estimada em 245,8 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 1,6% ou 3,9 milhões de toneladas em comparação à safra 2018-2019. Com isso, a safra atual mantém-se como recorde. O texto acima traz uma informação importante sobre a produção de grãos no Brasil entre os anos de 2019 e 2020. Vamos decifrar esta informação. Então, primeiro, a primeira proposta aí, você sabe quanto vale em quilogramas uma tonelada? Represente-a numericamente. Então, isso aqui é fácil. Justamente, muito fácil. Uma tonelada é o mesmo que 1.000 quilos, certinho? A proposta B é a seguinte, você sabe reescrever 245,8 milhões como um número inteiro? Reescreva-o. Então trata-se de milhões, 245,8 milhões. Então 245 são os milhões. 0,8, o 8 já fugiu aqui dos milhões. Então a gente representa 245,8 multiplicado por 1 milhão. Por quê? Porque são 245,8 milhões. 1 milhão tem 6 zeros, obviamente. Então, o que eu faço aqui? Eu vou deslocar essa vírgula 6 casas para a direita. Veja que agora a vírgula sumiu. Na verdade, ela está após o último algarismo e não precisa ser colocada. Veja que ela se deslocou 6 casas para a direita. Olha, ela estava entre o 5 e o 8 aqui, ó, onde está esse pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho aqui um número inteiro, sem vírgula, né? E eu posso ler da mesma forma, 245 milhões e 800 mil, beleza? Agora a proposta C é a seguinte, agora junte os dois números obtidos nos dois itens anteriores, multiplicando-os. Qual foi o número que você obteve? Escreva-o. Então, vou multiplicar os dois itens anteriores, esse aqui 245 milhões e 800 mil por 1.000. O que é multiplicar por 1.000, meu amigo, minha amiga? Simplesmente aumentar 3 zeros. Por quê? Porque 1.000 tem 3 zeros e 1 vai continuar igual era. Agora, se você multiplica 1.000 por esse número, você aumenta nele 3 zeros. Certinho? Agora, a proposta D diz o seguinte, represente este número utilizando notação científica. Na verdade, qual é a utilidade de notação científica? É nos permitir escrever esse número enorme de uma forma abreviada.
E tem duas regras fundamentais para se escrever notação científica. A primeira delas, que só deve ficar um algarismo antes da vírgula. Toda vez que você for escrever em notação científica, só vai ficar um algarismo antes da vírgula, certinho? Outra regra, sempre vai ser multiplicado por 10. Então eu vou pegar esse número e vou ver o que fazer com ele para que ele seja igual a esse. Verifique o seguinte, aqui nós temos, depois da vírgula, aqui se eu colocasse a vírgula entre o 2 e o 4, olha, quantas casas teria após o lugar que a vírgula estaria aí? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A vírgula se deslocou 11 casas até chegar aqui. Por quê? É como se ela estivesse aqui e tivesse vindo para cá, deslocado 11 casas para a esquerda. Então, 11 positivo. Vai ser 2,45 vezes 10 elevado à 11ª potência. Certinho? Agora represente esse mesmo número ainda em notação científica, convertendo a unidade de quilograma para grama. 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, vou pegar esse número e multiplicar por quanto? Multiplicá-lo por 1000. Porque isso está em quilogramas. Se eu quiser passar para gramas, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, eu vou pegar aqui 2,45 vezes 10 e multiplicação de potências de mesma base, que é base 10, conserva-se a base e soma-se os expoentes. 1000 ou 10 elevado ao cubo é a mesma coisa. Base 10 e soma-se os expoentes. Para multiplicar, você soma, no caso aqui dá 14. Se fosse dividindo, você subtrairia. Certinho, certinho, certinho. Então vai dar 2,45 vezes 10 elevado à 14ª potência gramas. Agora vamos à correção da atividade número 2, uma atividade super interessante. Uma residência possui uma caixa d'água com capacidade para 500 litros que no início do dia estava cheia. Por um descuido, um dos moradores deixou uma torneira aberta antes de sair de casa. Sabendo-se que essa torneira permaneceu aberta durante todo o dia, pois quem a deixou aberta foi o último morador ao sair da casa, que por 9 horas aberta escoaram por essa torneira 300 litros de água e que o registro de abastecimento da caixa estava fechado. Olha que coisa, né? De acordo com a descrição dessa situação pelo gráfico abaixo, qual é a lei de formação da função que melhor representa o volume V de água nessa caixa d'água em função do tempo? Então, o primeiro passo é saber que toda função do primeiro grau é regida pela lei f de x igual a x mais b. Toda função do primeiro grau, seja crescente, decrescente, né? Primeiro eu vou saber o valor dos pontos. Esse pontinho aqui, olha, quais são as coordenadas dele? Ele está na direção do 0, né? Então vai ser 0 para o x e 500 para o y. Nesse caso aqui, então, vai ser 9, porque o 9 que está no eixo x, e 200. Então, x é o primeiro, f de x ou y é o segundo. Então, aqui no lugar de f de x, 500, que é igual a vezes x, a vezes 0, mais b. A vezes 0, o 0 mata o a. Então, b é igual a 500, porque esse aqui, um mata o outro, sobra o b de um lado, sobra 500 do outro. Agora, nesse segundo caso, vou fazer a mesma coisa, vou pôr esse 200, que 200 aqui é o f de x, e 9 é o x. Então, vou pôr 200 no lugar do f de x, né? Igual a vezes x. A vezes x, eu vou pôr a vezes 9, porque o x é 9. Mais b. B eu já tenho, que é 500. Olha como está ficando legal. 20, a vezes 9, 9a, mais 500. Passando aqui a parte posterior à igualdade para o início e a anterior para o final, isolando o a, nós vamos ter 9a igual a 200 menos 500, que troca de lado, troca de sinal. 9a igual a menos 300, a isolado aí por causa da quarentena igual a menos 300 sobre 9. Simplifica, simplifica. Então a é igual 300 por 3, 100. 9 por 3, 3. Então o a vale menos 100 terços. Então vou voltar aqui e falar f de x é igual, no lugar do a, menos 100 terços, que multiplica x, mais b. Quanto que é b?
Quinhentão, tá aqui. Aqui está a lei de formação. Alternativa correta, letra A. A de água, né? Vamos agora à correção da questão número 3, uma questão bem simples, não exige muito raciocínio, é mais conhecimento mesmo. Diz o seguinte: dada a função f de segundo grau, definida por f de x igual a x² menos 4x mais 3, faça o que se pede. E o primeiro pedido foi: determine as raízes dessa função, que são os valores x' e x² que tornam a função igual a zero. Muitos alunos não compreendem quando eu diz os zeros da função. Daqui a pouquinho eu vou especificar para você. Primeiro passo, você vai pegar essa equação, como disse, os zeros da função, ou raízes. Raiz é o valor de x, lembre-se disso. Deu até rima, olha. Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Para resolver essa equação, seja pela soma pelo produto, seja pela fórmula resolutiva, popular fórmula de Bhaskara, a primeira coisa é você saber que o A vale 1, 1x², o B vale menos 4, o coeficiente do x aqui é menos 4 e o C, o termo independente, vale 3. E meu amigo, minha amiga, eu tenho um caminho curtinho. Interessante o seguinte, eu sempre trabalhei muito intensamente a resolução desse tipo de equação por meio da fórmula do Bhaskara. Até o dia que um filho meu estava fazendo ciência da informação na Universidade Federal de São João Evangelista, disse o seguinte: pai, não faz pela fórmula do Bhaskara, não, é muito mais fácil pela soma e pelo produto. E eu concordo com ele e vou passar para você soma e produto. Soma é menos B sobre A. Olha como a fórmula é pequenininha. Produto C sobre A. Não precisa aquela fórmula enorme. Menos B vai dar 4 positivo, porque menos daqui, sobre A que vale 1. C sobre A, 3 sobre 1. Soma vai ser 4, produto vai ser 3. Qual é a sacada aqui? Achar dois números que multiplicados deem 3. Produto é vezes. 3 vezes 1, então achei. X vale 1 e x vale 3, porque assim 3 vezes 1, 3. Produto, soma. 3 mais 1, 4. Olha, não é muito mais simples? Mas se você não gostar, faça pela fórmula resolutiva, beleza. Agora a segunda proposta é: determine as coordenadas x do vértice e y do vértice da parábola que representa o gráfico dessa função. Então, já que falou em gráfico, eu vou jogar isso aqui no gráfico porque eu adoro um desenho, eu acho geometria plana muito legal, eu acho um tema legal, geometria plana. E a equação do segundo grau, ela entra na geometria plana, não é mesmo? Para que servem essas duas raízes que eu encontrei? Raiz é o valor de x, é o que você vai colocar lá no eixo x, um pontinho no 1 e um pontinho no 3. Raiz é o valor de x. Veja para que servem essas raízes que a gente acha para a parábola passar por elas em cima do eixo x. E por que é o zero da função? Porque no momento que eu pego o eixo x, ele corta o eixo y no zero, beleza? E a nossa parábola vai ser de concavidade voltada para cima, boca para cima, porque o A é positivo, boca para cima. Aqui tem muita informação. Olha, outra informação é quando o B aqui é negativo, a parábola corta o eixo y descendo, num ramo negativo, descendo. O último termo independente é sempre o ponto de corte do eixo y. Então, seguindo aí, vamos determinar as coordenadas do vértice. Tem dois caminhos. Ou você pega pela fórmula, ou você vai na dedução. Aqui nesse caso é muito mais fácil a dedução. Esse fundinho do coador está no meio certinho. Se está no meio certinho, está no 2, porque do 1 até no 2 tem 1, do 2 até no 3 tem 1, é ponto médio, né? O vértice aí tem que estar no ponto médio aqui. Agora, e como que eu acho esse y do vértice? Agora que o bicho pega. Pega não, você pega esse 2, coloca lá na função no lugar do x e já era. Olha, 2 ao quadrado no lugar de x ao quadrado, menos 4 vezes 2. Veja que eu troquei simplesmente o x por 2. Por quê? Porque o x do vértice é 2, então vai dar 4 menos 8 mais 3.
4 mais 3, 7, menos 8, menos 1. Então, o vértice está na altura menos 1. Você poderia ter encontrado também na regra, na fórmula que diz que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Mas aqui eu acho mais simples deduzir, certinho? Então, as coordenadas do vértice são 2 para o eixo x, que é o primeiro, menos 1 para o eixo y, que a gente usa da segunda vez. Agora, a proposta C é o seguinte: identifique e determine o ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo y. Aí ficou mamão com açúcar. Sempre vai ser esse termo independente. Então aqui eu vou colocar um 3. Então o ponto de corte aí vai ser o que? 0 para o x e 3 para o y. Sempre que a gente for representar as coordenadas de um ponto, a gente põe o endereço x dele, que é o primeiro. Olha, se eu ligar ele lá, ele chega no entroncamento lá, na encruzilhada, chega no 0. No y está na altura 3, certinho? Proposta D. Faça o desenho do gráfico da função utilizando os pontos determinados acima. Use o plano cartesiano ao lado. Já está prontinho, bonitinho para você, né? Então já está pronto. Vamos agora à correção da quarta questão que caiu no Enem. O que tem na prova do Enem? O que tem na prova do Enem? Progressão aritmética tem. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é. Então aqui trata-se de progressão aritmética. É uma progressão que acontece gradativamente, aumentando o mesmo tanto. E a fórmula para se resolver, para se achar o termo geral, o n, o último termo, o primeiro termo, é dada por AN é igual a 1, que multiplica n menos 1 vezes R. Então, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. O que significa isso? Que o A1 é igual a 80. A1, primeiro poste. Agora diz o seguinte, o segundo a 100 metros. Veja que um foi colocado a 80, o outro a 100, o outro a 120 e assim por diante. Então está aumentando de quanto em quanto? De 20 em 20. Então a razão é 20. O último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros. Último poste, último termo AN, que é igual a 1.380. Agora é só a gente pegar os ingredientes e fazer o bolo. No lugar do AN, 1.380, no lugar do A1, 80, no lugar do N, deixa N mesmo, que eu não sei o número de postes. No lugar do R, razão, 20. Assim, 1.380, 80 N vezes 20, 20 Ns, menos 1 vezes 20, menos 20. E agora eu vou passar os números para o primeiro membro. 1.380 menos 80, mais 20, esse 80 troca de lado, esse 20 troca de lado, e esse 20n continua depois da igualdade. 380 tira 80, fica 300, põe 20, fica 320. Então, 20n é igual a 1.380, você tira 80, fica 1.300, você põe 20, 1.320. Trocando de lado, 20n igual a 1.320. Agora, isolando o n, 1.320 sobre 20. Cachaca na muchaca, sobra quem? 132 dividido por 2, que é quanto? 66. São 66 postes. E para cada poste pode ser gasto até R$8.000. Então, 8.000 por 66. 0, 0, 0, 6 vezes 8, 48. Com outro 6 a mesma coisa. Somando aí, 8... 8 e 4, 12, elevamos com 4, 5. 528 mil, né? 528 mil é a alternativa C. A questão número 5, também do Enem, adaptada, diz o seguinte. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja R$ 1.900, propondo um aumento percentual fixo por ano dedicado ao trabalho.
A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço em anos é S de T, que é igual a 1900, que multiplica 1,05 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário em reais de um profissional dessa empresa com 3 anos de tempo de serviço será qual desses valores? Então, olha, aqui também é uma questão simples. Você pega S de 3 agora, porque são 3 anos, né? É igual a 1900, que multiplica 1,05 elevado a quanto? Quanto tempo? 3 anos elevado ao cubo, né? Elevado a 3. Então, quanto que é 1,05 elevado a 3? É ele por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5, 25, levamos 2. 5 vezes 0 é 0 e 2 é 2. 5 vezes 1, 5. 0 vezes qualquer coisa dá só 0. Uma vez 1,05, 1,05. Somou aí, 10 elevou 1. Então, deu, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, deu 1,1025. E eu tenho que tornar multiplicar por 1,05 porque é ao cubo. Só usei 2 vezes, então pego aqui, multiplico de novo. 5 vezes 5, 25, levei 2, 5 vezes 2, 10, 2, 12, levei 1, 5 vezes 0 é 0 e 1 é 1, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5. 0 vezes qualquer coisa é 0. Uma vez qualquer número é ele mesmo, né? Então somou aí, deu 5, 2, 6, 7, 5, 1, 1. Quantas casas depois da vírgula? 4 daqui. 2 daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu esse número aí. Eu vou multiplicar esse número aí por 1900. Vou deixar esses 2 zeros de fora para a conta não ficar grande demais. 9 vezes 5, 45, elevo 4. 9 vezes 2, 18, 4, 22, elevo 2. 9 vezes 6, 54 e 2, 56, elevo 5. 9 vezes 7, 63 e 5, 68, elevo 6. 9 vezes 5, 45 e 6, 51. 9 vezes 1, 9 e 5, 14, eleva 1. 9 vezes 1, 9 e 1, 10. E agora, uma vez esse número, é ele mesmo, olha. Somei tudo direitinho aí. Pego aqueles 2 zeros e coloco aqui, ó. Beleza? 6 algarismos depois da vírgula, tá aqui, ó. 2, 4, 6. 2.199, 48. E aqui vou arredondar para 49. Porque 48 tem um 7 aqui, né? Então a alternativa correta, letra C. Vamos agora à correção da última questão, uma questão muito bacana. Pena que quem elaborou cometeu um erro aí. De repente, se você já fez essa questão, já tentou fazer, você deparou com essa incoerência. Olha, um pescador tem um barco à vela conforme o modelo do desenho abaixo. Em um dia de pesca com o mar bem agitado, o tecido da vela do seu barco rasgou e ele quer comprar outro tecido para refazer a vela do barco. Utilizando razões trigonométricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras, determine as medidas x e y que faltam para comprar o tecido para a nova vela. Aqui, se esse ângulo é de 30, esse é de 60. Por quê? Porque esse é de 90 e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, primeiro eu vou dar uma revisadinha nas razões trigonométricas, que são o seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, qual dessas razões que eu utilizo? Primeiro, eu identifico o nome de cada lado que eu vou trabalhar. Tipo aqui, ó, cateto oposto a esse ângulo amarelinho. Por quê? Porque o amarelinho está de um lado e ele está do outro. Aqui, hipotenusa. Por quê? Porque a hipotenusa é sempre o lado maior de qualquer triângulo retângulo. E esse aqui é um triângulo retângulo. Então aqui, cateto oposto e hipotenusa, o que eu uso? Seno, não é? Então, eu vou usar o seno. Mas para isso eu preciso de uma tabelinha de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis. Quanto que é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus está aqui. Raiz de 3 sobre 2, que é igual a cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 6. Multiplicando em cruz aí, vamos dividir ao meio. X é igual a 3 raiz de 3. Esse é o valor de x. Se você quiser saber aproximadamente quanto que é isso aqui, você vai em sua calculadora aí, extrai a raiz de 3 e multiplica por 3, beleza? Agora, nós vamos procurar o valor de y usando o teorema de Pitágoras.
porque propôs que a gente utilizasse também o Teorema de Pitágoras. Daria para achar por outro meio, mas eu vou usar o Teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu pego aqui os catetinhos, y ao quadrado, mais x ao quadrado, que é esse valor, 3 raiz de 3, e tem que dar 6 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 ao quadrado da raiz de 9, que é 3. 9 vezes 3, 27. Olha, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9 que vira 3, não é? 3 ao quadrado dá 9, vezes 3, 27. Agora, isolando o y, 36 menos 27 dá 9. Se y ao quadrado dá 9, y sem ser ao quadrado dá 3. Beleza? Achei o valor de x e de y. Agora, eu vou te mostrar onde está o erro que eu te falei. Aqui não pode ser 7 em hipótese alguma. Por quê? Veja bem, nós temos que usar aqui seno, cosseno e tangente e dar certo para todos os casos. Então, eu vou usar nesse caso aqui, ó, cateto adjacente em relação ao ângulo de 30. Eu vou pegar a tangente de 30, que diz que cateto oposto sobre cateto adjacente é raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é x, que vale 3 raiz de 3. Cateto adjacente é 7? Não, eu vou colocar n, porque não é 7. Aqui eu posso cancelar. Sobrou o quê? N igual a quanto? N igual a 9. Veja que colocaram aqui que é 7. E não é. Não tem como ser 7. Foi um descuido, foi um errozinho aí. Quem não erra, não é mesmo? Todos nós erramos. E eu até acho que a matemática te permite aprender muito com o erro. Quero aqui te agradecer por estar assistindo essa videoaula, te desejar sucesso, te desejar um ano de 2021 repleto de realizações e dizer que eu te aguardo para a correção das próximas atividades que porventura venham. Se não vier nenhum PET, eu vou estar publicando sempre videoaulas para te ajudar no que for necessário no ramo da matemática, não é, Zé Joinha? Feliz 2021! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.